Em estúdio, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa. Tempo agora de falarmos dos mais novos. As crianças que se interessam cedo pela carreira têm menos dificuldades de aprendizagem, são mais curiosas e mais responsáveis. É minha convidada, Maria do Céu Taveira, da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, a quem agradeço também a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal ao Mentes que Brilham. Queria perceber um pouco mais, ou mais pormenores deste trabalho. Na sua opinião, os planos de carreira é uma das partes deste estudo que também me chamou a atenção, devem ser feitos de forma contínua. É assim? Exatamente. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Exatamente, este estudo faz parte de uma linha de investigação mais ampla que desenvolvemos sobre as questões da carreira e não só com adultos e jovens, mas também, curiosamente, com as crianças, não é? Este estudo foi desenvolvido com alunos do 5º e 6º ano de escolaridade, portanto, muito jovens, com 10, 11, 12 anos, e pretendia analisar a relação entre o planeamento na carreira, isto é, a curiosidade sobre o futuro, antecipar situações, tarefas, queria saber como é que se fazem as coisas que vêm para a frente, valorizar muito o planeamento e aspectos mais relacionados com a aprendizagem académica, por exemplo, o rendimento escolar, o comportamento em sala de aula e na escola, dificuldades ou maior ou menor facilidade da aprendizagem. Habitualmente, estes dois tipos de aprendizagens, as aprendizagens sobre a carreira e as aprendizagens académicas, não são abordadas de forma complementar. E, portanto, este estudo teve a virtude e o objetivo também de analisar a relação entre estes dois tipos de variáveis. E o que descobrimos é que, efetivamente, os alunos do 5º e 6º ano de escolaridade que estudamos, que são mais planeados em relação à carreira, por exemplo, até que querem saber melhor o que é que eu tenho que fazer, por exemplo, para depois estudar mais tarde numa determinada via de estudos ou profissão, mas também o futuro aqui e agora, como dizia, por exemplo, mais curiosos em saber como é que eu faço as minhas tarefas que vêm a seguir, como é que eu me organizo, que recursos é que eu preciso. Este tipo de alunos é também o grupo de alunos que tem melhores resultados escolares e que os professores registaram como sendo mais bem comportados, não é? E com menos problemas de comportamento em sala de aula e na escola e também com mais facilidade de aprendizagem. Mas o que é curioso é que o grupo com menor planeamento também é o grupo que tem menor rendimento, mais problemas registados de comportamento e mais dificuldades de aprendizagem. O que nos leva a pensar que estes tipos de processos de carreira e os de aprendizagem escolar provavelmente devem ser abordados e tratados em contexto escolar de forma complementar e relacionada. Planear uma carreira não é ter só uma hipótese, foi outro aspecto que me chamou a atenção. Exatamente. É pensar já muito novo em mais do que uma saída. Em mais do que uma saída. Pode haver o perigo, quando estudamos as questões da carreira na infância, de pensarmos que se trata de, muito precocemente, dirigir as crianças, não é, os mais jovens, para um trilho já determinado. Ora, exatamente o objetivo desta linha de investigação é exatamente o oposto, e até intervir muito cedo no âmbito da carreira tem o objetivo oposto, que é impedir exatamente que se dirijam as crianças, ou que se dirija as crianças para cursos de ação muito circunscritos. Então, o que é que estudamos na infância? Por exemplo, como se formam os interesses por atividades ocupacionais, como se desenvolvem, como se diferenciam os interesses. E o importante é que esses interesses sejam diversificados. Um conceito de que hoje falamos muito nesta área é a empregabilidade. Então, uma diversificação de interesses, um desenvolvimento de capacidades e de competências muito diversificadas, um enriquecimento do papel do aluno, não é? Eu conhecer muito bem enquanto aluno, refletir, ser curioso, planear, estar confiante, ir tomando decisões, são competências básicas que permitem. E é muito importante que o aluno aprenda desde cedo a ter sempre um plano A, B, C, D. Curiosamente, devíamos ter não só um plano, não é? Mas muitas alternativas, 5, 6 alternativas de hipóteses que são igualmente prováveis, de cursos de ação, planos de estudo, que eu poderia seguir se qualquer coisa não corresse tão bem quanto espero na opção que estou mais comprometido, não é? Não é tanto isso que se passa. Nós sabemos que todos estamos muito preocupados com o que vai acontecer aos nossos filhos, aos nossos alunos, aos cidadãos, e tendemos muito às vezes até a pressionar ou a preocupar-nos em demasia e esperar que a pessoa se comprometa desde cedo com uma opção.
E de facto, esta linha de estudo permite-nos também compreender melhor que modos as crianças, desde cedo, vão desenvolvendo para gerir a sua carreira, por exemplo, enquanto alunos, não é? Porque é o papel de trabalhador, digamos, que é mais saliente durante a infância. Os pais, no fundo, são aqueles, aproveitando a deixa, que influenciam mais nas nossas aspirações quando somos pequenos. Qual deve ser, pela sua experiência também, o papel dos pais? Encaminhar, mas ao mesmo tempo também, quando as crianças são muito novas, não influenciar e não criar demasiado stress, digamos, já com a perspectiva de uma carreira, de um trabalho. Digo eu, não sei. Não, é verdade. Nós temos também diferentes estudos que incidem sobre a família. Por exemplo, o tipo de influências que a família tem, não é? E como é que essas influências se operam ao longo dos primeiros anos de vida e mesmo durante, por exemplo, a universidade. A família digamos, são as pessoas mais... A família ou o equivalente, não é? Sim, claro. Digamos, as pessoas que estão mais próximas e nos ajudam durante os primeiros anos de vida e toda a vida em termos de educação, são de facto as pessoas mais influentes na carreira. E essa influência dá-se por 3 vias principais. A primeira são as expectativas que temos em relação àquela pessoa, que gostaríamos que ela fizesse, não é? As aspirações e os resultados que gostávamos que alcançassem, e isso determina um pouco também, influencia-nos, dirige-nos os comportamentos de carreira. Em relação a estas expectativas, eu penso que os pais ou tutores ou encarregados de educação são sempre pessoas bem intencionadas, claro. Não iremos, não é, culpabilizá-los. Contudo, às vezes, não há uma fronteira muito firme entre o que é influenciar. Influenciar é bom, dizer o que consideramos que seria importante, e aquilo que é pressionar, não é? Claro. E, portanto, se nós influenciamos, mas de forma condicional, digamos, gosto mais de ti se tu seguires aquilo que eu esperava para ti, ou se de alguma maneira deixamos passar muito essa ideia, isso funciona como uma pressão e retira uma condição essencial para se tomar decisões, que é a percepção de alguma liberdade, não temos liberdade total, mas digamos, condições de alguma liberdade individual para eu poder seguir e construir a minha carreira com uma marca pessoal também, com uma identidade própria. E é nesse sentido que as influências podem, por vezes, digamos assim, em termos das expectativas, aspirações, o que eu gostaria que o meu filho ou educando fizesse, podem funcionar como uma pressão e não ser positivas. Os outros 2 aspectos que podem servir de grande influência, que também são muito importantes, são o tipo de comunicação que existe entre pais e filhos, em relação a estas matérias do estudo, do trabalho, não é? Os valores também que eu vou passando em relação a isso e depois as atividades que eu realizo em conjunto e que podem determinar também muito dos interesses, da chamada de atenção para certas atividades e, portanto, a investigação tem mostrado que os pais são, de facto, pessoas muito influentes e isso é bom, não é? Claro que sim. Desde que não seja no sentido de elevada pressão, não é? Uma curiosidade, há diferenças entre rapazes e raparigas no encarar das opções de carreira? Há diferenças, não nas escolhas também há diferenças. As raparigas muitas vezes dirigem as suas escolhas mais para as áreas sociais, dos serviços, de algumas ciências, enquanto que os rapazes, temos mais rapazes, mais homens, a seguirem cursos de ação na área das ciências e tecnologia, não é? Isso tem muito a ver também com algumas diferenças na forma como as pessoas vão construindo opções prováveis ao longo dos primeiros anos de vida. Um aspecto muito interessante que nós, na investigação, temos vindo a confirmar sistematicamente é que as crianças e os mais jovens podem até sacrificar interesses que tenham por determinadas atividades, se considerarem que essas atividades não são muito adequadas àquilo que aprenderam, que é, digamos, mais adequado para o seu sexo, claro. Digamos, enquanto mulheres ou enquanto homens, não é? E isso pode, digamos, limitar, não é, muito precocemente. Portanto, qual é a implicação, por exemplo, deste tipo de trabalho, deste tipo de estudos para a prática? Uma implicação é, por exemplo, em casa, na família, nos contextos educativos, na escola ou até de lazer, nós termos essa preocupação de não ter uma divisão muito conservadora, muito tradicional, uma divisão de tarefas ou de papéis de vida ou de responsabilidades para homens e mulheres, porque isso pode realmente, não tendo essa intenção, pode afetar
negativamente, não é? E o que nós descobrimos também desta investigação que temos vindo a fazer é que os rapazes encaram... Posso-nos acabar o tempo, mas queria que concluísse. Não, só para terminar, os rapazes são mais flexíveis a aceitar que as raparigas desempenhem trabalhos tradicionalmente não femininos, mas se for ao contrário, não? São menos flexíveis a aceitar para si do que as raparigas realizarem eles próprios trabalhos que não sejam adequados para o seu sexo. Maria do Céu Taveira, tive muito gosto nesta nossa conversa. O tempo realmente passa muito rápido, mas espero tê-la cá mais vezes. São 36 anos nesta área de investigação, terei com certeza mais perguntas sobre outros estudos para lhe fazer. Muito obrigada mais uma vez. Termina por aqui o nosso programa Ciência e Investigação, de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem, fique com o Porto.